Temos diversos tipos de rádio no Brasil, como rádios AM, FM e comerciais. Por exemplo, as emissoras que nós temos aqui em Santo Antônio de Jesus, nós temos rádios comerciais, como no caso das emissoras FM que nós temos aqui na nossa cidade. As rádios comunitárias, elas são aquelas emissoras de rádio que têm um alcance menor, ou seja, é mais para dentro da cidade. Como nós temos hoje um alcance maior por causa da internet. Através do aplicativo, você pode acessar, por exemplo, a nossa rádio brasileira lá de Juiz, em qualquer local do mundo, como qualquer uma outra emissora, porque nós temos o aplicativo através da internet. Mas a rádio comunitária ela tem um alcance menor do que as rádios comerciais. Temos também a rádio web, que são emissoras de rádio que são acessadas pela internet. Temos ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais. Geralmente, essas ondas de rádio, você sintoniza elas em termos internacionais. Emissoras internacionais vocês acessam através das ondas curtas, médias e tropicais. Rádio AM. As rádios AM utilizam ondas de rádio de amplitude modulada, que são mais sensíveis a interferências eletromagnéticas e possuem alcance maior que as ondas FM. São utilizadas em regiões onde a transmissão de FM é difícil, como em áreas rurais ou em montanhas. Ou seja, é isso que eu mostrei aqui para vocês. As ondas de rádio AM, elas se propagam em amplitude modulada, porém ela tem uma qualidade de som inferior, mas tem um alcance maior, enquanto o rádio FM ela trabalha na frequência modulada e tem uma qualidade melhor, superior do que o AM, porém o alcance menor. Ou seja, existem barreiras, residências, prédios, montanhas que dificultam a chegada das ondas em FM em um alcance mais longo. A rádio FM utiliza ondas de rádio de frequência modulada que oferecem melhor qualidade de som e menor interferência em que as ondas AM, sendo mais comuns em áreas urbanas, ou seja, as FMs elas têm um alcance melhor dentro das cidades, nas regiões urbanas, devido ao modo em que elas se propagam, ou seja, em linha reta, enquanto o AM elas se propagam através de ondulações. As rádios comunitárias são rádios comunitárias. São aquelas que operam por organizações sem fins lucrativos e que atendem a necessidades de uma comunidade rural específica, tendo como objetivo principal promover a comunicação e a cultura e a cidadania, ou seja, é uma rádio mais para a comunidade, para a comunidade mostrar o seu trabalho, o homem do campo, aqueles trabalhos que são feitos com pessoas que trabalham com a cultura. Então elas vão até a emissora, que é comunitária, como o nome já diz, é da comunidade, e elas, através do trabalho que elas desenvolvem, elas vão mostrar isso aí para a população da cidade e de cidades ali mais próximos, onde a rádio consegue alcançar os trabalhos que elas desenvolvem. Tá certo, pessoal? E a rádio web são as rádios transmitidas exclusivamente pela internet e podem ser acessadas de qualquer lugar do mundo pela conexão, ou seja, são emissoras de rádios que só são acessíveis através da internet. Você não vai ter um transmissor, você não vai ter uma torre, você não vai ter um aparelho de rádio para você sintonizar. Só através de digitando o endereço lá na internet é que você vai ter acesso a essa emissora de rádio, exclusivamente pela internet.
tá? Enquanto as rádios comerciais AM e FM, elas têm um transmissor, tem uma torre, tem um estúdio, né? Na verdade, todas têm um estúdio, mas transmissor e torre são as rádios comunitárias e as rádios AM e FM, que é uma das curtas, médias e tropicais. Órgãos que regulamentam o rádio no Brasil. No Brasil, a regulamentação e fiscalização do serviço de radiodifusão, incluindo o rádio, são exercidas principalmente pelo Ministério das Comunicações e pela Agência Nacional de Telecomunicações. Então, a Anatel é o órgão responsável. Nada é à toa. Se implantar uma emissora de rádio, é preciso que Brasília, através do Ministério das Comunicações, ela autorize a frequência, a potência desse transmissor, aonde essa emissora vai funcionar. A Anatel é responsável pela fiscalização técnica das emissoras de rádio, garantindo que operem dentro das normas técnicas e legais. Ou seja, ela vai fiscalizar, verificar toda a documentação, se está tudo certinho, a potência desse transmissor, a frequência aonde ela vai funcionar. Por exemplo, se eu tenho uma emissora que ela vai funcionar em 93,7. Então, a Anatel, ela liberou para mim para funcionar dentro dessa frequência. Então, eu não posso funcionar com 93,6 e 93,5. Eu não posso, eu tenho que estar dentro dessa frequência aqui, nem mais e nem menos, entendeu? E também não posso também funcionar dentro da frequência acima, nem acima e nem abaixo. Eu tenho que estar dentro do 93,7, nem 93,6, nem 93,5, nem 93,8. Por quê? Porque eu posso estar interferindo dentro de outra emissora que já funciona dentro dessas frequências aqui. Então eu vou estar ilegal, ou seja, vai misturar. Se eu funcionar dentro de outra frequência que já existe no meu estado ou em cidades próximas, eu posso estar burlando a lei e funcionando de forma ilegal dentro de uma frequência que já existe uma outra emissora funcionando. Então a Anatel, ela fiscaliza justamente isso aí. Isso aí eu posso ser multado, ter suspenso o meu direito de funcionar de rádio difusão. Fiscaliza o uso de espectro, frequência e a certificação de equipamentos de radiodifusão. Então, é justamente isso aí. Ela fiscaliza o espectro da radiodifusão. Tá certo, pessoal? E em questão também documental. Atua no combate à operação clandestina de rádio, assegurando a legalidade do serviço. Ou seja, eu não posso montar uma rádio pirata, uma rádio clandestina, porque a fiscalização também vai me ocupar, vai prender os equipamentos e eu posso até ser preso. Quem monta a rádio pirata, pirataria é crime. Então, pode ter os equipamentos presos, você também vai responder por um crime federal. Linguagem na comunicação. As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizada entre jovens. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões ou culturas, ou determinados grupos ou classes sociais. Os vícios de linguagem são aquelas palavras cotidianas que teimam em aparecer diversas vezes enquanto falamos. Embora não cheguem a ser um problema, elas podem incomodar
em uma apresentação. Então, os vícios de linguagem, existem pessoas que elas usam uma gíria, principalmente entre os jovens, né? Mas até radialistas profissionais, eles usam os vícios de linguagens, que são expressões como né, tá, principalmente, veja bem, nossa, tem gente que vai falar uma coisa, veja bem, então, e fica isso repetidas vezes, elas, sempre que vai falar um assunto, vai explicar uma coisa, ela, veja bem, né, tu viu para lá, viu para cá, né, tá. Então, isso são considerados vícios de linguagem, onde as pessoas, antes de se pronunciar, antes de falar, elas têm que se policiar, têm que verificar, procurar evitar estar falando palavras, gírias de forma repetitiva, porque isso fica algo chato para o ouvinte que está em casa. Todas as vezes que vai ouvir aquele cidadão, aquela cidadã, aquele radialista falando gírias e palavras de formas repetitivas. Se ouça e veja quais vícios de linguagem está em uso e procure se corrigir. Use vocabulário simples e que todos entendam. Inclusive, no YouTube tem um vídeo de Camila Loyola e ela fala justamente sobre isso, os vícios de linguagem. Eu peço que vocês possam estar acessando lá no YouTube a Camila Loyola. Ela fala muito bem sobre essa questão dos vícios de linguagem. E também existem aquelas pessoas, uma coisa que eu queria abordar com vocês aqui, vocês que são futuros locutores da rádio escola, aqui da Escola Luiz Eduardo Magalhães, que vocês evitem falar essa expressão SAGE no microfone. Eu posso falar com você, você pode falar comigo de forma informal, pessoalmente, mas eu não posso usar essa expressão no microfone, porque caracteriza desinformação, ignorância, estupidez, porque não existe cidade no estado da Bahia pelo nome de SAGE. SAGE não existe. Se você colocar lá no Google, SAGE, comércio mais barato da Bahia, você não vai encontrar. Agora, se você colocar Santo Antônio, Jesus vai aparecer. Porque alguém pode estar ouvindo em outro estado, em outro país, algum locutor na rádio tal chamou SAGE do comércio mais barato da Bahia, e o cara quer saber aonde é essa cidade, ele não vai achar nunca, porque nem o Google vai fornecer isso para você, essa cidade de SAGE. Agora, se você colocar o nome correto da cidade, Santo Antônio de Jesus, você vai encontrar. Se você colocar SAGE no Google, você vai encontrar outra coisa, outro significado que eu não vou dizer. Vocês vão procurar, vai digitar lá no Google, pelo celular, no computador, SAGE, e vocês vão ver que não tem nada a ver com Santo Antônio de Jesus. Então isso caracteriza, acima de tudo, desinformação. Não existe cidade de SAGE. Eu não estou te proibindo de você falar SAGE com o seu colega, com o seu familiar, com sua mãe, com o seu pai, mas no microfone jamais. Porque quem está longe, em outros estados, em outros países, e vai querer saber o que é SAGE, e ela não vai encontrar essa cidade nunca.